Então, bonsoir tout le monde, boa noite a todos. É com grande prazer que a gente recebe hoje, então, o escritor Marcelino Freire e, igualmente, a sua tradutora e editora aqui na França, Paula Salnot. Rapidamente, só para vocês entenderem um pouquinho, como vai se passar a nossa conversa hoje. Nós vamos conversar, Marcelino tem muito mais coisas para falar do que eu sobre o Brasil e sobre a experiência dele como escritor, mas nós preparamos uma surpresa para o Marcelino. Isso é, nós vamos fazer uma pequena leitura de extratos do romance Nossos Ossos. Olha que ótimo. Amém. Muito obrigado, Messi. E mas podemos fazer intercalando, não precisamos fazer tudo corrido. Lemos um trecho, conversamos um pouco, um segundo trecho, ok? Só para apresentar, então, Marcelino começa a escrever por volta de 2000, não é? O primeiro livro é de 2000, que é o Angu de Sangue. Em 2005, com o livro de contos, Contos Negreiros, Marcelino vai ganhar um dos prêmios mais importantes da literatura do Brasil, o prêmio Jabuti, que ele ganha em 2006. Em 2010, ele publica, eu estou pulando, et je saute là beaucoup de livres, il y a une production énorme, beaucoup plus vaste, beaucoup plus importante que ce que je suis en train de dire, juste pour vous donner une idée de la trajectoire. Marcelino publie donc en 2010, ele publica em 2010, Amar é Crime, e em 2013 sai o primeiro romance. Até então Marcelino só havia publicado livros de conto. Sai o primeiro romance, Nossos Ossos. Marcelino está aqui para o Salão do Livro em Paris, para o lançamento justamente da tradução dos Nossos Ossos, Nuzu, em francês, pela editora Anacaona. O romance, rapidamente, conta a história de duas viagens, é um romance em duas partes. Uma primeira viagem de ida, saindo do sertão, de Sertânia, aonde Marcelino, e nós podemos depois conversar sobre a biografia e a ficção, onde Marcelino nasce no sertão, no interior do Pernambuco, do Nordeste brasileiro, e essa ida para São Paulo, onde ele perde e onde ele ganha. Heleno, o personagem principal, é um dramaturgo que descobre que um dos seus amantes, um dos seus michês, morreu. E o segundo capítulo começa com a frase: o meu boy morreu, fazendo eco à canção popular do Nordeste: o meu boi morreu, o que será de mim? Manda buscar outra maninha lá no Piauí. Canção popular do Bumba Meu Boi. E a segunda parte do livro é a viagem desse dramaturgo com o corpo desse boy, com o corpo de Cícero, que vai atravessar agora o Brasil de volta para o sertão, para retornar à terra, e mais uma vez essa viagem traz descobertas, traz ganhos ao personagem, mas igualmente perdas. Um romance, então, em espelho, viagem de ida, viagem de volta, viagem que muitos brasileiros fizeram, indo do sertão para São Paulo atrás de trabalho, no caso de Heleno, atrás de poder produzir e atrás de amor, atrás do amor, com A grande, não é? Atrás do amor. E que ele tem no romance a possibilidade de fazer essa viagem de volta. Só para começar, Marcelino, eu gostaria de chamar a Axélia para ler o primeiro trecho, que é justamente
esse segundo capítulo, o início desse segundo capítulo, os músculos. Axel, só para poder gravar, se você puder ler. Os músculos. O meu boi morreu. Foi o que o Michel veio me dizer. Eu estava de passagem, levando umas compras que comprei vindo da farmácia, não sei, em direção ao Largo de Arroche. 5 facadas. Um corte foi bem na altura do peito. O garoto perdeu 3 dentes, bateu com a cabeça à beira de um banco de madeira, tremelicou perto de onde vivem os ambulantes, ao lado do quiosque de cosméticos, sabe? Não sabe? De fato, eu saí com o boi morto muitas vezes. Tomamos prosecco, caju amigo, licor báquico. Eu trouxe o garoto certas madrugadas para o meu apartamento. Ele ficou admirado com os livros que eu guardo numa pilha. Os Amores de Lorca, os Cantos de Carmina Burana, dramas de todo tipo. Vários volumes sobre técnicas apuradas de representação. Quanto dramalhão, ave nossa! O Michel não parava de contar das facadas, estocadas, da gritaria, dos olhos revirados, na ambulância que nunca chegava, a noite sem fim e fria. Eu perguntei se a família dele foi avisada. Ah, ele não tem família. E me diga, quem matou, coitado? Cá para nós, ele me disse, acho que mandaram matar. Chegamos a dividir um beliche numa pensão. Era um bom camarada. O corpo dele ainda está no IML, sem parente, sem quem por ele reclame. A prefeitura mandará incinerar, ao que parece, depois de uns meses de espera. Faz 15 dias, eu acho, do acontecido. Donc, juste, si vous avez besoin qu'on traduise en français, levez les mains, demandez. On est là pour se parler. N'hésitez pas. Ok? Se eles quiserem que a gente traduza, pedir para que eles peçam e tudo. Talvez. Talvez a gente possa, então, justamente começar, Marcelino, pelo sertão, por sertania. Por sertânia? Vamos mostrar a imagem da casa logo no comecinho? Você não está conseguindo aí? Me conectar ao vídeo. Esse aqui. Ali. Primeiro ali. Mas não está aparecendo, né? Vamos conversando. Deixa estar. Coloca lá, coloca naquela imagem. Aquela imagem eu já posso falar em cima daquela imagem, viu? Lá do começo. Essa imagem, aumenta, vai nela? Ah, mas ela não aparece quando diminui. Deixa aí, deixa aí. Boa noite. Bonsoir. Bonsoir, né? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Todos aqui entendem bem português? Eu vou falar devagar para a gente compreender. Primeiro, agradecer a leitura sua. Muito obrigado. Fiquei muito contente e emocionado e agradecido. Obrigado. Você fala alguma coisa? Donc je suis là vraiment pour traduire. Donc manifestez-vous, faites des têtes un peu bizarres et je prends des notes pour pouvoir traduire ce qu'il dit. Eu vou traduzir o que ela falou. Muito feliz mesmo. A gente ia mostrar, está tendo um problema técnico ali, mas não tem problema, não precisa nem mostrar. Eu queria apresentar para vocês, nessa primeira imagem aqui, essa que está aqui no canto é a minha mãe. A minha mãe, esta que está aqui no canto. Esse vídeo que vocês podem assistir depois em casa, é só colocar Marcelino Freire, solo pernambucano ali, vocês encontram essa imagem. É um trecho de um filme sobre o meu trabalho. E 2 diretores de cinema lá do Brasil, lá de São Paulo, eles fizeram imagens minhas e da minha mãe voltando à cidade em que eu nasci.
esse momento aí em que aparece está flagrando a minha mãe, depois de muitos anos, depois de ter deixado o sertão de Pernambuco, ela voltando ao seu, de onde ela saiu com os filhos. Esse é o lugar em que ela vai e encontra com a nova, com a moradora, a pessoa que está morando hoje no lugar em que ela saiu com os filhos, que é essa senhora que está aqui de lado. Donc, juste, en fait, bon, il y a un petit problème technique, on n'arrive pas à mettre la vidéo, mais en fait, Marcelino voulait vous montrer cette vidéo qui pour lui est très importante. En fait, donc, ce sont deux réalisateurs de cinéma qui sont retournés sur la terre, l'endroit où est né Marcelino. Donc, en fait, sur la droite, vous voyez la mère de Marcelino, et à côté, la dame qui occupe aujourd'hui la maison que la mère de Marcelino a quittée avec sa ribambelle d'enfants il y a 20 ans. Minha mãe teve 14 filhos. Não havia televisão naquela época. Então eles só podiam fazer filhos. Dos 14 filhos, 9 sobreviveram. 5 morreram. Eu costumo dizer que eu não nasci, eu escapei. Entendem? Donc en fait, sa mère a eu 14 enfants, il y en a 9 qui ont survécu. Donc en fait, il a l'habitude de dire qu'il n'est pas vraiment né. En fait, il a échappé à un certain destin. Eu sou o mais novo dessa família de 9 filhos que sobreviveram. Eu sou o caçula. Donc c'est le plus jeune de cette famille, de ces 9 enfants qui ont survécu. Minha mãe queria sair aí deste lugar. É uma cidade chamada Sertânia. Fica no sertão de Pernambuco. Para você estudar, tinha que andar muito para ir à escola. E também não havia água com facilidade. Água não havia. Tinha que andar muito para também pegar água. Donc en fait, sa mère a voulu partir, déjà parce qu'il fallait marcher beaucoup pour aller à l'école, et sa mère tenait absolument à ce que ses enfants étudient. Et en plus, il n'y avait pas beaucoup d'eau, puisque le sertão du Pernambouc, c'est vraiment la région connue au Brésil pour avoir pas beaucoup d'eau. Donc c'est pour ça que sa mère est partie. Ela queria sair desta cidade, queria sair daí, porque ela queria que pelo menos os mais novos estudassem, fosse alguém na vida, procurasse melhores oportunidades, estudassem para ser engenheiro, advogado, médico, nunca poeta. Donc elle voulait vraiment que ses enfants étudient, surtout les plus jeunes, et elle voulait qu'ils deviennent quelqu'un dans la vie. Donc pour elle, être quelqu'un dans la vie, c'était être médecin, avocat, ingénieur. Elle n'avait jamais pensé à ce qu'il soit poète. Eu nunca ouvi dizer nunca ouvi uma mãe falar para o filho, meu filho, quando você crescer, eu quero que você seja poeta. Aqui na França, sim. Donc lui, il dit qu'il a jamais vu une mère qui dit à son enfant, je veux que quand tu seras grand, tu sois poète. Il a l'impression qu'en France, peut-être les mères le disent plus. Eu não tiro a razão da minha mãe. Ela queria a salvação financeira. E a salvação financeira estava exatamente na engenharia, na medicina. Eu não tiro a razão da minha mãe. Só que eu nasci com defeito. Eu não tinha talento para nada disso. Eu descobri que eu queria ser poeta. Tive que pedir para minha mãe, perdão, eu só posso ser poeta. Normalmente a casa está. Esta casa aqui. Et donc il n'enlève pas la raison à sa mère, il dit qu'elle a tout à fait eu raison, et c'était surtout pour des raisons financières, mais Marcelino, il ne savait pas faire autre chose, et il a demandé à sa mère pardon, mais je vais être poète. Você conseguiu o vídeo ou Consegui. é a imagem? Consegui. Aí você pode adiantar, porque a gente vê aquela parte. Eu estou pedindo para ele adiantar o documentário, que vocês vão ver exatamente o flagrante, o momento em que minha mãe chega à casa, a esta casa, em que ela saiu com os filhos. Ela chega exatamente muitos anos depois de ter deixado essa casa. Donc vous allez voir le Aí, passage. pode ir aí. Voilà, le passage où vraiment sa mère arrive après toutes ces années et retrouve la maison où elle avait élevé tous ses enfants. Acho que está sem som, né?
chega a me dar repugnância. Menino, o que é que aquela mulher vai contar? Desculpem. Toda rachada. Ainda tem coragem. Como é? Minha senhora, vá contar a história. Que isso foi aonde eu tirei meus filhos? Como é a senhora? Senhora. E a senhora quem é? Eu sou da Paraíba. Mas não foi quem comprou o sítio? Foi. Eu sou da Paraíba. Aí depois que casei, aí vim morar nesse mundo aqui. Aí meu marido comprou um terreno lá na Maiada, perto do Caruá. Depois de lá inventou de vir pra cá. Aí arrumou esse terreno aqui e comprou. Minha senhora. Obrigado, Jesus. Dá licença a entrar, né? Bora, você. Minha gente, tudo. Mas sabe que eu estou emocionada mesmo. Chega, eu tô tremendo. Eu estou tão emocionada que estou toda tremendo. O que adianta ter muita fartura? A gente acordava aqui, de manhãzinha com tia, era chamando, a gente dormia nesse quarto aqui, né? Que a gente ia passar o final de semana aqui. Então a gente acordava já com ela de manhã. Meninos, levanta que o Antônio já tá no curral tirando leite. Aí quando a gente acordava, tava os copinhos de alumínio, tudo aqui com açúcar. A gente só era pegar e ir lá no curral e tio já tirando leite. Dizer, dona, tinha muita fartura. De tudo tinha. Mas esta velha teve que sair. A senhora tinha que levar os filhos, né? Quer dizer, não sou agoniada, eu sou uma senhora determinada, com energia diferente das outras. Porque ainda hoje tenho coragem. Graças a Deus. Ainda tenho coragem, minha senhora. Deus ajuda, né, a pessoa. Ajuda e tendo fé em Deus. Agradeço todo dia, obrigado Jesus, obrigado Jesus, 3 vezes. E rezo para todos os meus filhos. Tá vendo que coisa? Ela ganhou isso aí daquela senhora. A senhora deu de presente para ela esse jerimum. Muito. C'est la voisine qui lui a donné ce gérimou, ce fruit. Tá lembrando de muita coisa. Muita coisa. E ainda tem a coragem de vir num lugar desse. E agradecendo a Jesus. Rezando. A reza é muito importante. Mas vou dizer, estou muito emocionada. Tá bom. Um aplauso para minha mãe, que ela merece. Emociona ver essa imagem assim. Essa mulher, ela saiu com os filhos, como eu falei, e queria que a gente estudasse. E eu, nesse desvio, quis ser poeta, quis escrever meus livros, escrevi meus livros. Comecei lendo muito cedo, fui fazer teatro. E se ela não tivesse feito esse movimento para sair daí, deste lugar, eu não estaria falando com vocês aqui hoje, né? E os meus livros, o que eu escrevo, é minha mãe quem escreve. Eu peguei esta fala, meus personagens têm a fala da minha mãe, o jeito da minha mãe falar. Donc en fait, il remercie beaucoup sa mère d'avoir eu le courage et la détermination de partir, parce que si elle n'était pas partie avec tous ses enfants, il ne serait pas aujourd'hui en train de vous parler. Et aujourd'hui, quand il écrit, en fait, il cherche vraiment à recréer à entendre sa mère. Donc à travers ses textes, c'est vraiment sa mère qui parle. Il essaye de retrouver son accent, son oralité. Nesse momento em que ela encontra esta outra mulher, é a primeira vez que elas estão se vendo. Nunca se viram. E a minha mãe tinha uma espontaneidade que já foi abraçando e conversando com essa mulher. E é um encontro muito bonito, porque era a mulher que ficou na terra, que ela deixou, que deu de presente para ela aquela abóbora, aquele jerimum. Mas as duas se irmanam, parece uma pessoa só. Como se minha mãe estivesse encontrando a mulher que ela seria se ela tivesse ficado lá. Donc en fait, c'est une rencontre assez émouvante.
Et puis on voit bien en fait sa mère, alors qu'elle a jamais vu cette femme, elle a tout de suite une certaine intimité avec elle, elle lui donne une accolade, etc. Et puis c'est aussi un petit peu sa mère, quand elle voit cette femme, elle se voit aussi un petit peu ce qu'elle serait devenue si elle était restée là. Eu saí de lá com 3 anos de idade, mas carreguei este lugar comigo. Eu fui morar na capital de Pernambuco, Recife. Mas esse sertão está muito presente na minha casa. Essa minha mãe falando, meu pai. Então o jeito dela falar, minha mãe tem muita urgência. Eu estava contando hoje no outro debate que a minha mãe, quando estava muito feliz, ela cantava. Donc en fait, il est parti de cette maison de Sertani à 3 ans. Il est parti habiter dans la capitale du Pernambouc, à Recife. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui est très présent en lui, très ancré et qui porte en lui. Et quand il parle de sa mère, de sa façon de parler, il dit qu'elle parle vraiment avec une certaine urgence. Então, já morando no Recife, quando minha mãe estava muito feliz, ela cantava Luiz Gonzaga, um cantor e compositor pernambucano. Quando minha mãe, de manhãzinha, muito cedo, ela cantava: olê, mulher rendeira, olê, mulher rendá, tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar, tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Eu dizia, a velha está com dinheiro, que ela estava cantando. Donc il y a aussi quelque chose d'important, c'est sa mère chantait beaucoup quand elle était heureuse. C'était le signe, quand tout allait bien, elle chantait. Elle chantait notamment Luiz Gonzaga. Vous pourrez aller voir sur YouTube, c'est un chanteur très typique de cette région. Donc il chantait la chanson qu'il a chantée. Et quand il entendait ça, Marcelino, il disait oh là là, la vieille a de l'argent, tout va bien. Então era uma pessoa, quando estava muito preocupada, sim, quando ela estava feliz, cantava. Quando estava preocupada, que não tinha dinheiro, não tinha um almoço bom para os filhos, ela fazia muito barulho, batia em panelas, chutava o cachorro, batia na galinha, muito preocupada, porque aí eu dizia, só pelo barulho da casa eu falava, ela não está bem. Et au contraire, quand elle était préoccupée, et ben là, du coup, elle chantait plus, mais elle faisait beaucoup de boucans. Donc, elle donnait des coups de pied aux chiens, elle tapait sur les casseroles. Et en fait, Marcelino savait rien qu'au bruit que sa mère était préoccupée ou qu'il n'y avait pas d'argent. Em resumo, o que eu escrevo, os meus contos, eu publiquei meu primeiro romance agora, Nossos Ossos. Mas os meus contos, todos, os meus personagens, quando estão felizes, cantam. E na maioria das vezes eles não estão felizes. Então eles batem muita panela, fazem muito barulho no juízo do leitor. Donc dans les contes, les nouvelles que Marcelino écrit, quand ces personnages sont heureux, ils chantent, mais très souvent ils chantent pas. Donc en fait, c'est plutôt des personnages qui décrivent, qui font du bruit, qui tape sur les casseroles et surtout qui martèle un peu le cerveau du lecteur. Il veut faire du bruit pour le lecteur. Quando falam muito do meu trabalho no Brasil, eles me ligam a esse sertão, porque a fala da minha mãe e a maneira como a minha mãe falava e a maneira como os meus personagens falam, e mesmo no romance, existe uma musicalidade, uma cantoria, uma maneira de falar. Então, muitos personagens femininos nos meus contos e muitos personagens que falam com essa cantoria, essa oralidade, este jeito de falar muito peculiar, muito típico do sertão pernambucano. Donc en fait, ces personnages, et quand ils parlent, ils ont une vraie musicalité, une vraie sonorité qui est typique du sertão et que les Brésiliens reconnaissent. Justamente para dar mais uma ideia da musicalidade do romance Nossos Ossos, Marie gostaria de ler uma passagem do capítulo Os Pés. Um aplauso para Marie. Muito obrigado. Os pés. Éramos 9 irmãos ao todo, no sertão. A brincadeira era juntar os ossos de todo o que é animal e também de humanos, sim.
não era raro encontrar o fóssil de um crânio zambro, uns caninhos intactos. Fazíamos teatro com as vértebras, com os trapézios, lisos e carecas. A gente limpava o que tivesse ficado de pelo e pele. Dos restos alheios eram construídos os brinquedos, bolotas de fibras fósseis, nossas rodas, moedas de troca. Às vezes eu saía por detrás da cacimba, vestido igual a um cangaceiro, capa de couro bovino, espada de fêmur, saiote de cóccix e uma máscara natural. A minha cara borrada de carvão gesticulava feito um demônio. Assustava a todos com a minha voz de trovão, saída do estômago. Em pé, eu sobre uma pedra, no deserto que foi a minha infância. Minha dramaturgia veio de aí. Hoje eu entendo. Desses falecimentos, construí meus personagens errantes, desgraçados, mas confiantes, touros bravos, povo que se põe ereto e ressuscitado, uma galeria teimosa de almas que moram entre a graça e a desgraça. Escolhi as carcaças e só juntei, outra vez, as duras armas quando recebi a terceira carta, em que Carlos insistia: venha, sem você a vida é mais difícil. São Paulo te espera. Um ano já faz que a gente se separou. O meu futuro mudou e o seu também vai mudar. No final do mês, irei estrear em uma comédia musical, papel pequeno. Mas tudo nesta terra começa de uma célula ínfima e se agiganta. Te amo muito. E é isto que me enche de profunda e renovada esperança. Muito obrigado, merci, muito obrigado, muito grato. Observem que ela leu em português as rimas, a sonoridade, não sei que lá que está entre a graça e a desgraça, carcaça, pelo e pele. Tem essas vibrações que são muito da oralidade da fala sertaneja. Eu costumo dizer que eu escrevo música, eu escrevo maracatu, eu escrevo, sabe, eu escrevo fazendo esses sons, costurando esses sons. Donc Marcelino, en fait, il disait en portugais, vous avez pu bien voir certains mots qui riment, qui font des sons. Et il a l'habitude de dire que quand il écrit de la musique. Il fait une espèce de maracatu, qui est un orchestre avec un peu des tambours et des instruments traditionnels. Então esses meus personagens, eles têm essa urgência, essa dor. O nordestino tem muita dor. Dinheiro não tem, mas tem uma dor. E a minha dor é maior do que a sua dor. Então existe uma moeda de troca nessa dor. Então os meus personagens carregam muito essa dor com eles. Donc en fait, ces personnages qui sont nordestins, en fait, il dit que les nordestins, ils ont souvent avec eux une espèce de douleur. En fait, ils n'ont pas d'argent, donc ils ont une douleur, et c'est ma douleur est plus grande que la tienne, et donc ils se parlent comme ça. Outra característica dos meus trabalhos é essa oralidade, né? Mas a outra característica é essa coisa de não estarem no lugar que escolheram. Existe essa migração natural. Os meus personagens estão sempre deslocados, indo, voltando. Como a minha linguagem também está indo para um canto, indo para o outro. Volta para um canto e vai para o outro. Então, é construída dessa maneira. E Sertânia, minha mãe, teve uma presença muito forte tem uma presença muito forte nisso que eu escrevo. Donc, et une deuxième caractéristique de son écriture, à part l'oralité, c'est qu'en fait, ces personnages, ils sont toujours un peu décalés, il y a toujours la thématique de la migration, et ils sont pas dans le lieu où ils devraient être, où ils auraient pu être. Bem, feito 5 livros de contos, eu fui escrever o meu primeiro romance. Quando eu vou escrever um conto, eu não tenho uma história para contar, eu descubro essa história por causa dos sons, da musicalidade. No romance seria diferente. Como é que eu ia fazer uma prosa longa e tentando descobrir
que história que eu iria contar? Eu ia desistir, como eu já desisti de vários romances. Eu desisti porque não encontrava o tempo daquela narrativa. Donc, après avoir écrit 5 livres de nouvelles, il a donc décidé d'écrire ce roman. Et en fait, il avait très peur d'abandonner en cours de route, parce qu'il avait peur de ne pas trouver le temps de sa narration. Aí, eu deixei um pouco de gritar. Eu costumo dizer que eu escrevo para me vingar de um governo que não vai bem, me vingar da fome, me vingar de um amor que foi embora, me deixou. Sabe como é que a gente se vinga de um amor que foi embora? Eu fazia um conto bem bonito, porque quando o meu amor lesse ali, dissesse, ele está feliz, entende? Aí eu me vingava, mentindo. Donc en fait, il dit qu'il a l'habitude de dire qu'il écrit pour se venger. Donc en fait, il écrit pour se venger du gouvernement, de la faim, des choses qui vont pas, d'un amour qui est parti. Et notamment, il dit la meilleure façon de se venger d'un amour qui est parti, c'est d'écrire un conte très joli sur l'amour. Comme ça, quand le fameux amoureux va lire ce conte, il va dire il est heureux. Aí o que é que eu fiz no romance? Me aproximei do meu pai. Meu pai era uma figura presente nos meus contos, mas o meu pai, onde tem silêncio nos meus contos, é o meu pai. Então, para escrever o romance, eu deixei de falar para ir atrás do silêncio do meu pai. É o primeiro livro que eu dedico ao meu pai, Nossos Ossos. Et donc pour écrire son roman, il a arrêté en fait un petit peu d'essayer de chercher l'oralité de sa mère, de ses nouvelles, pour trouver le silence de son père. Donc en fait, il dit dans ce roman, j'ai un petit peu arrêté de crier, j'ai arrêté de taper sur les casseroles, j'ai retrouvé le silence de mon père, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il dédie ce livre à son père. Eu estava contando hoje uma história trágica. Minha mãe falava durante meia hora reclamando dos pombos, sabe os pombos? Como é que chama? Les pigeons, donc il disait, sa mère parlait pendant une demi-heure en se plaignant des pigeons ou des colombes. Minha mãe lavava as roupas, deixava as roupas no quintal, várias pombas vinham e cagavam em cima das roupas. Ela tinha que lavar de novo as roupas que ela já havia lavado. Então ela passava meia hora num discurso emocionado e raivoso contra as pombas que cagavam na roupa que ela lavava. Donc voilà, par exemple, sa mère, elle pouvait passer une demi-heure à se plaindre et à parler des pigeons qui avaient chié sur son linge et qu'elle devait laver de nouveau, et elle parlait comme ça. Ela falava mais ou menos assim, né? Essas pombas, agora eu lavo a minha roupa, as pombas vão lá, e agora o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Lavar as pombas, agora o sabão tá caro, eu vou ter que ir no supermercado agora, não sei o que lá, meia hora, discurso legítimo. Meu pai ficava no café ouvindo o que ela falava, quando ele ouvia durante meia hora, aí meu pai dizia, vou lá matá-los. Et donc après avoir écouté pendant une demi-heure sa mère qui parlait du savon qu'elle allait devoir acheter et des pigeons qui avaient chié sur son linge et qu'elle devait aller le lever, etc., son père qui était resté en silence devant son café, au bout d'une demi-heure, il disait de façon très succincte, je vais aller les tuer. Eu não posso ser uma pessoa normal. Donc avec ce contexte, il ne peut pas être une personne normale. Porque minha infância era ver meu pai matando os pombos para não cagar na roupa. Parce qu'il a passé son enfance à voir son père qui tuait les pigeons, qui chiait sur le linge de sa mère. O que é que acontece? Eu escrevi Nossos Ossos para enterrar muitos dos pombos que meu pai matou e pedir desculpas em nome dele. Donc en fait, il dit qu'il a écrit Nos Os pour enterrer beaucoup des pigeons que son père a tués. No romance, o dramaturgo se envolve com garotos de programa e quando ele é informado de que o garoto de programa foi assassinado, ele começa a se preocupar não mais com o corpo vivo do rapaz, mas com o corpo morto. Para onde eu não posso deixar este rapaz
ser enterrado como indigente. Então ele vai e tenta de toda maneira tirar o rapaz do Instituto Médico Legal para levar o corpo de volta à sua família no sertão de Pernambuco. Eu acredito que seja um bom momento também, então, para a gente ver os anéis, a ligação do Heleno com esse Miché. Esse Miché. Donc juste, le résumé, c'est qu'en fait, ce personnage, Heleno, en fait, il tombe amoureux d'un prostitué masculin qui est assassiné, et en fait, du coup, toute sa recherche va se faire autour de ce corps mort. Donc c'est plus le corps vivant, mais c'est le corps mort où en fait, il va vraiment tout faire pour que cet homme ne soit pas enterré comme un indigent. Et il va notamment transporter le corps de retour jusqu'à sa famille dans le Pernambouc. Donc c'est un voyage de 4000 km. Os anéis. Nunca se traga para a sua casa uma pessoa que você não conhece direito. O boy me avisou depois de um tempo. É que, quando o vi aqui pela primeira vez, juro que deu-me vontade de levar um troféu daqueles. Mas sabe, eu não sou desse tipo, explorador, ruim, mas tem muito cara que está ali, na esquina, esperando o roubo. Há até quem mate, torture, amarre, imobilize e tire uma foto do cliente pelado para depois contar ao povo, expor. Esses anos trabalhando em teatro me deram um olhar sereno, contemplativo, compreensivo, sem medo. Repito, de nada. Um guerreiro, meu pai dizia, protegido por fibras de gente morta, ligamentos sagrados. Desde pequeno eu me cuidava, não tinha essa de virem abusar de mim, porque eu era o mais fraco, sem disposição para o trabalho pesado. A minha força estava na fabulação. Eu passava a impressão de que era forte, dos irmãos o mais consciente, quase um profeta, um santo, uma entidade, entende? O boy, aquela noite, só falava naquilo, no perigo real. Não é todo mundo que tem coração, o que me fez lembrar do índio. Ele também, de quando em quando, me avisava assim que eu me engraçava com um dos novatos da Estação da Luz. Antes, deixa eu ver se um animal disfarçado, um malandro, coisa e tal, uma boa, a gente é amigo, eu me preocupo com a sua pessoa. Por isso, acredito, depois do tanto discurso, o boy, sem olhar para mim direito, perguntou se eu não podia arranjar um dinheiro emprestado. É que estou devendo, sabe? Umas roupas que eu comprei, uns sapatos. Também eu queria tanto uma lembreta. Eu prometi. Pode deixar, meu querido. Eu vou pensar no seu caso. Para não ficar pensando, por um momento, que o meu interesse era só sexo. Como todo sexo bom deve ser. Feito aquele que fazíamos sem sentimento. Muito obrigado, merci. Você sabe que eu já perdi muitos romances, tentei, mas não consegui escrever. Aí neste romance, para eu não perder este romance, eu tive que me cercar de teatro, porque eu fiz teatro há muito tempo, então o dramaturgo foi uma maneira de eu não perder o romance. A minha infância também, eu brincava com ossos. Eu sou de uma família de 9 filhos também. Então eu coloquei alguns elementos autobiográficos para poder não perder o romance. E também cinema. Escrevi um romance pensando em cinema, para ver se eu não perdia este romance como eu perdi outros. Donc en fait, il a raté beaucoup de romans ou commencé des romans sans les finir. Donc sa grande peur, c'était de ne pas réussir à terminer celui-ci. Donc il s'est entouré d'éléments comme le théâtre, puisqu'il fait du théâtre depuis qu'il est tout petit. Il s'est également entouré d'éléments autobiographiques pour pas se perdre toujours. Et il a aussi gardé toujours à l'esprit le cinéma en ayant à l'esprit une vision cinématographique de son livre.
E nesse romance eu tive que fazer com que a minha musicalidade não ficasse gritante. Então eu espalhei melhor. Os capítulos, eles têm uma outra musicalidade, mas não deixa de ter essa música que vocês lendo em português é incrível como acentuam exatamente no momento em que eles percebem onde o personagem está falando, onde a sonoridade está sendo marcada, as pausas, não é? Donc dans ce roman, il a cherché à avoir une musicalité qui soit pas trop forte, avec beaucoup de petits chapitres, des pauses quand les personnages parlent, etc. E para terminar falando dos nossos ossos, uma outra curiosidade. Eu queria que o leitor montasse também o corpo do romance. Por quê? A história toda vai para frente, volta, vai para frente e volta. Você monta, ao ler o livro, a história como se estivesse montando um corpo humano, como se estivesse cavando na terra. A leitura que vocês fizeram, observe que só tem vírgula, porque você também monta o que é fala, o que é pergunta, o que é afirmação, o que é pergunta, o que é ali que cada um está falando. Eu não sinalizo nada, você também monta o corpo de cada parágrafo. E para terminar, eu descobri que eu escolhi a vírgula, porque a vírgula é um sinal que cava a página. Parece que está fazendo um trabalho arqueológico também em cada página, cavando o osso que eu cavava quando era pequeno. Donc, en fait, ce qu'il voulait également, c'était que le lecteur fabrique une espèce de corps humain en lisant le roman. C'est-à-dire qu'en fait, vous verrez qu'il y a beaucoup d'allers-retours et il y a beaucoup de virgules dans ce livre. Ce sont des longues phrases qui sont séparées par des virgules parce que c'était une façon de chacun créer, monter son propre corps, où chacun pouvait monter son affirmation, les questions. C'est à chacun de décider, puisque la virgule laissait de l'espace libre pour ça. Donc en fait, vous montez le corps de chaque paragraphe, chacun le construit comme il veut. Et enfin, il a réalisé aussi que la virgule, c'était en fait un signe de ponctuation qui creusait la page. Donc c'était aussi quelque chose d'archéologique. Comme lui, il creusait la terre dans son enfance, la virgule était une façon de recréer ça. Então, só para a gente terminar com nossos ossos, eu queria chamar o Pablo para ler sobre essa viagem, sobre esse silêncio, que é o seu Lourenço, aqui que está em silêncio. E depois a Marie. E a gente pode depois já seguir com a Marie para voltar para essa infância e cavar novamente as páginas com o capítulo As Raízes. E aí a gente termina com nossos ossos. O coração do boi batia lá atrás, eu tenho a certeza. Alguma mola que ficou solta no zigue-zague do caminho, na subida da montanha. Perguntei ao motorista, que barulho esquisito é este? Ela nada ouvia, talvez porque fosse homem mais silencioso que eu conheci. Em 4 horas de viagem falamos muito pouco, um ou outro pigarro, pesaroso. Pedi que ele parasse no primeiro posto. Ele parou. O povo, ao redor, fazia sinal da cruz. Uma gorda, mais uma em meu destino, se aproximou. Perguntou quem havia morrido. Eu não sabia se dizia filho ou sobrinho. Preferi ficar calado. De que ele morreu? Investigou? Não sei. De acidente de carro, de uma bala perdida, numa briga em bar. Eu tinha de escolher o que contar. A gorda não seria a única a chegar, cheia de condolências. O que o povo tem mais prazer a prestar é solidariedade. Eu haveria de fazer uma expressão de dor a qualquer hora. Nisto, mais uma vez, o teatro me ajudou. Obrigado, obrigado. Que saco. Porque eu não pedi para pagar o nome da funerária. A letra estampada, na lateral, em dourado, era um anúncio da tragédia, ou do meu fracasso. Vim para São Paulo, atrás de um corpo vivo. Volto agora para a minha terra, carregando uma sombra, um espírito defunto, algo em mim que ficou extinto, inânime, à boca do túmulo. Não era nada que se movia, o queixal estava bem queixado. Chegamos juntos a se colejar a urna, nenhum trinado, tudo sossegado, como deve ser.
vinham da minha invenção, ou do passado, os movimentos do morto. Seu Lourenço verificou também nas ferragens do carro, na câmara dos pneus, nos parafusos da porta. Em volta, uma ilha de sumiço, os sinos dobrados, só a poeira da estrada, solitária. E Maridão? As raízes. O que você quer ser quando crescer era o que a gente queria saber, pequenos, enquanto separávamos os achados do dia. Unhas de tatus, reias, pescoços guaranis, secas nadadeiras franjadas de rosa, patas babilônicas. Vai, fala! Eu mesmo quero ser um astronauta ou um fabricante de foguetes, dizia o meu irmão do meio. Com os lábios supersônicos, fazia um barulho extraterrestre e voava aéreo sobre nossas cabeças. Com um sabugo na mão, desenhava galáxias longe daquele sertão. Em círculo, conversávamos numa língua de gente maior, superior, porque o sol deixava tudo do mesmo tamanho. Deus, Índia, Cotovia, Formiga, Moço, Coruja, Veio, estátuas de arquiteto, arames, andaimes. E você, Leno, que ainda não fala nadinha, quando crescer e ficar assim, da altura de nosso pai, vai morrer aqui? E será que não tem salvação? Fala, desembucha, meu irmão. O que você fará no futuro? Sei lá. Pensa bem, um doutor, um cantor, sanfoneiro. Acho que você leva jeito para ser artista. Um palhaço, um mágico, um malabarista. E cada um dos 9 meninos que equilibrasse um moço sobre outro, de urubus, camelos, pré-históricas girafas, exércitos inteiros, dissecados. Eu terei um carro de corrida, falou empolgado meu irmão mais velho. A Bácia, maior, foi ele quem cavou. Havia uma semana que lutava pela carcaça, gigante. Nela costuro, avanças e freios, buzinas fabricadas do enorme joelho, arrancado, sem jeito. Mandava a gente sair da frente que lá vinha a grande máquina. Serei campeão do mundo, vocês vão ver. Também pilotarei avião de guerra. Papá, comigo será matar ou morrer. Ótimas leituras, hein? Parabéns, muito obrigado. Ótimas leituras, vocês são atores e atrizes também, não é? Donc il vous félicite pour vos lectures et il vous dit que vous êtes des vrais acteurs et des vraies actrices. Eu queria comentar uma coisa ainda nos nossos ossos. Quando você estava lendo essa parte dos ossos agora, eu brincava com ossos quando pequeno, ali um pouquinho aqui, mas mais em outra cidade. É evidente que a gente não construía carros de corrida. Eu exagero, né? O escritor exagera. Mas eu sei que em casa, eu falei isso hoje também lá no outro debate, eu sou muito preguiçoso. Ainda sou muito preguiçoso. Donc alors, à propos du passage que Rosanna a lu, non, ou toi, en fait, donc il dit qu'effectivement, quand il était petit, il jouait avec des os, mais évidemment, c'était pas des os de dinosaures comme il parle dans le livre. Donc en fait, l'auteur exagère toujours. Et sinon, il voulait également dire que il était très paresseux. Quando eu acordo de manhã, eu olho e falo, de novo. Et donc, notamment quand il se réveille le matin, il ouvre les yeux et ce qu'il dit, c'est de nouveau, dans le sens je suis encore là. Acordei, estou vivo. Estando vivo, eu preciso viver e lutar. Por isso que luto e que vivo. Mas se dependesse de mim, eu não acordava. Donc en fait, à partir du moment où il est réveillé, où il est vivant, il considère qu'il doit lutter. Mais si ça dépendait de lui, il se réveillerait même pas. Então, na minha casa, havia muito trabalho forçado, trabalho ao sol, de capinar uma coisa, de ajeitar um negócio. Eu nunca tive disposição para isso. Se eu começava a fazer alguma coisa muito que dependesse muito do meu esforço muscular, eu não fazia direito. Minha mãe, não, esse não presta para fazer, para limpar, horrível.
Et donc dans sa maison, quand il était petit, il y avait beaucoup du travail forcé un petit peu à faire, toutes les tâches des champs ou les tâches ménagères qu'il fallait faire sous le soleil. Et lui, il détestait ça et surtout il n'avait pas la condition physique, il n'avait pas la force pour ça. Donc sa mère disait ce gamin sert à rien. Imediatamente recebi o respeito da minha casa, porque eu fazia aquilo que nenhum outro irmão forte queria fazer: escrever cartas, ler livros para minha mãe, ler a Bíblia para minha mãe, escrever as cartas para os amigos que a minha mãe deixou em Sertânia. Eu comecei a ser respeitado na minha casa porque eu escrevia bonito. Então, eu comecei a ser respeitado na minha casa porque era escritor. Então, todos os dilemas e todos os conflitos foram ali resolvidos. Vocês que têm disposição fazem isso, e eu, que gosto de escrever, escrevo. Et en fait, il a commencé à être respecté chez lui à partir du moment où il a montré qu'il savait faire autre chose, et notamment qu'il savait écrire des belles lettres pour les amis que sa mère avait laissés dans ce village, ou alors il lisait des livres ou la Bible pour ses parents. Et en fait, tous les conflits ont disparu à partir du moment où ceux qui avaient la force, ils faisaient les tâches ménagères ou les tâches au champ, et lui qui était plus fait pour autre chose, pour écrire et pour lire, eh ben, il faisait ces tâches-là et il était respecté pour ça. Então aquela passagem que ela fala de menino que não consegue dizer o que ele quer ser, sou eu. Então há muito dessa minha biografia misturada nesse romance. Et donc le passage qu'elle a lu où l'enfant il dit qu'il ne sait pas exactement ce qu'il veut être, et ben cet enfant c'est vraiment Marcelino. Donc il y a beaucoup de passages qui sont autobiographiques. Terminado o romance, eu me pergunto por que eu escrevi este romance. Eu sou escritor brasileiro morando em São Paulo. Eu moro em São Paulo há 23 anos, sou sertanejo, vim de Sertânia para São Paulo. Por que é que este romance foi escrito e publicado neste momento no Brasil? Porque o Brasil também está, neste momento, para o mal ou para o bem, tem que se erguer verdadeiramente como nação. Porque até então, dizer que o Brasil é a 7ª economia mundial tem que resolver na raça todos os problemas que o Brasil de fato tem que resolver para se erguer como essa nação que está se propagando nação. Então nossos ossos, carregar esses ossos como o Heleno está carregando, é de alguma forma também o que o Brasil está enfrentando agora. Eu estou falando de alguém que olha o que escreveu à distância e tenta entender por que aquele livro está sendo escrito e por que eu escrevi aquilo. Esse nossos ossos é um osso do Heleno, é o osso do Boy, é de todos nós. A partir do momento que reconhecermos a nossa parcela de culpa e trabalhar para que a gente de fato modifique essa realidade. É a interprétation que eu dou olhando este livre de fora, já com certo tempo de escrito. Donc alors en fait, il s'est posé la question pourquoi est-ce qu'il a écrit ce livre en ce moment alors qu'il habite à São Paulo depuis 23 ans. Donc pour lui en fait ce livre il arrive en ce moment parce que c'est le moment où le Brésil se dresse comme une nation. Donc en fait ces os que porte Heleno par exemple, c'est les os que tout le monde porte en soi. Donc c'est les os d'Heleno, les os du Boy, les os de nous, et il insiste sur le fait que chacun doit aussi reconnaître sa parcelle de culpabilité, parce que c'est ce que fait Heleno. Pour le Brésil comme nation, chacun doit reconnaître sa parcelle de culpabilité et de responsabilité de ramener les œufs vers l'origine ou vers un autre lieu, se redresser et faire le voyage avec les œufs. Perguntas, não é? Para não falar tanto, o pessoal que quiser perguntar. Meu telefone. Le 06 commence par, il dit, son 06. Alguma pergunta? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Sim, Verônica? Boa noite. Bonsoir.
Obrigada pela apresentação. Eu queria saber se você já faz 23 anos que mora em São Paulo e que sua escrita tem muito a ver com o sertão e o Nordeste. Tem mudado ou vai mudar? Você acha que mudou sua escrita por ter já 23 anos no São Paulo, que é uma urbe, que é uma cidade? Sim. Obrigada. Eu queria que o professor Daniel mostrasse aquela... Daniel, né? Mostrasse aquela foto do angu de sangue, sabe? É só colocar no Google angu de sangue. É só para... que eu vou falando e ilustrando com aquela capa. Eu moro em São Paulo há 23 anos. Não imaginava ir para São Paulo. Nunca pensei em ir para São Paulo. Exatamente porque sou muito preguiçoso. Assim, eu não imaginava. Para mim, eu ficava no Recife com a minha mãe e com a família. Mas eu fui para São Paulo. Esse choque com a cidade foi muito determinante. Eu fui sozinho para São Paulo. Cheguei lá sem trabalhar, fui procurar trabalho numa metrópole imensa e descobri em São Paulo, por exemplo, que eu tinha sotaque. Porque quando eu falava, as pessoas perguntavam, de onde você é? Porque até então eu falava igual onde eu morava. Então, o fato de perguntar de onde eu era, fez com que eu começasse a afirmar as minhas origens ainda mais. Donc Marcelino dit qu'au départ, il n'imaginait pas du tout qu'il allait venir habiter à São Paulo, parce que comme il vous l'a dit, il a plutôt un caractère paresseux. Il pensait qu'il resterait plutôt à Recife avec sa famille. Et quand il est arrivé à São Paulo, ça a été un vrai choc, parce que cette métropole immense, il n'avait pas de travail. Donc ça a été un vrai choc, et surtout, c'est à São Paulo qu'il a découvert notamment qu'il avait un accent, puisque les gens lui demandaient en permanence « D'où viens-tu ?» Et c'est là, en fait, qu'il s'est vraiment rendu compte de ses origines, puisque avant, quand il était à Recife, personne ne lui demandait d'où il venait, puisqu'il avait l'accent des gens de là-bas. O primeiro livro que eu publiquei em São Paulo, por uma editora, foi um livro de contos, Angu de Sangue. E esse livro só foi possível escrever porque eu fui morar em São Paulo. Angu é uma comida típica do sertão de Pernambuco. Donc ce livre qui a été le premier qu'il a publié en arrivant à São Paulo, un livre toujours de nouvelles, ça, il a été possible, il a pu l'écrire que parce qu'il est allé à São Paulo. Alors qu'est-ce que c'est que l'angu? L'angu, c'est un plat typique du Nord-Est, c'est une bouillie de maïs. Sendo o angu uma comida típica de Pernambuco, em contato com a cidade de São Paulo, esse angu virou um angu de sangue. Et donc cette bouillie, ce plat typique du Pernambouc, quand il est entré en contact avec São Paulo, c'est devenu une bouillie de sang. Angu também, em português, é confusão. Isso está um angu, está uma confusão, não estou entendendo nada. São Paulo é uma confusão. Se você tirar a letra S do sangue e o E do sangue, fica angu. Observe angu de angu. Et donc c'est aussi un jeu de mots, déjà parce que angu, en plus de ce sens culinaire, ça veut dire aussi une confusion, un peu un bazar. Et en plus, si dans le sangue vous enlevez le S et le E de la fin, vous avez angu de angu. Nossos ossos. Tira o N, ossos. Já tem esses deslocamentos, essas migrações no que eu escrevo, inclusive nos títulos. Donc en fait, cette thématique de la migration, de déplacement, même dans ces titres, on la voit. E fiquei muito feliz de saber que a tradução em francês, milagrosamente, manteve a brincadeira. Et donc il était très content de voir que le jeu de mots en français était aussi maintenu. Não é? Incrível! Em inglês está sendo traduzido, eu fiquei feliz também. Em inglês está. O tradutor chegou para a solução ones bones. Ones bones, que são os ossos de, né? Em espanhol
não ficou a brincadeira, mas ficou a sonoridade. Nuestros huesos. Nuestros huesos. Donc le jeu de mots en espagnol est parti, mais la sonorité est restée. Mas francês, quando eu fiquei sabendo que ela me falou de como é que vai ficar o título, a brincadeira, ela falou, não tem problema, é igual nós, Bueno. Então, a cidade de São Paulo constantemente foi inspiração e é inspiração para o que eu escrevo. A presença da cidade de São Paulo nos nossos ossos é um personagem presente. O tempo inteiro a cidade de São Paulo, quem conhece o centro de São Paulo, quem conhece São Paulo sabe que está muito presente o São Paulo e o sertão que eu deixei. Donc São Paulo, dans ce livre, c'était une vraie inspiration et la ville est un vrai personnage. Et si vous connaissez le centre de São Paulo, vous verrez que c'est très présent dans le livre. Para terminar, quando eu no livro Nossos Ossos falo de um boi, o meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outra maninha lá no Piauí, o meu boi animal. O boi em contato com a cidade de São Paulo virou boy. Tanto é que eu começo, o meu boy morreu. Foi assim que o Michel veio me dizer, eu estava de passagem, etc. Então, esses deslocamentos estão presentes o tempo inteiro no que eu escrevo. Esses deslocamentos só foram possíveis porque quando eu achava que ia morar em Sertânia, minha mãe foi para a Bahia. Quando eu achava que ia morar na Bahia, fui para São Paulo. Fui para o Recife. Quando eu achava que eu ia morrer no Recife, fui morrer em São Paulo. Et donc ces déplacements, c'est aussi un peu toute sa vie, puisqu'il est né à Sertânia, il pensait qu'il allait rester là, il a été à Bahia, il pensait qu'il allait rester à Bahia, il est allé à Recife, il pensait qu'il allait rester à Recife, il est allé à São Paulo, et il va mourir à São Paulo. Et sinon, il parlait du jeu de mots entre le boy, B-O-I, qui veut dire le bœuf en portugais, et le boy, B-O-Y, qui est la façon dont il appelle se prostituer, où en fait, ce boy, ce bœuf du Nord-Est, quand il rentre en contact avec la ville de São Paulo, il devient un boy, se prostituer. E agora eu vou morar em Poitiers. Então, obrigada pela apresentação. Eu tinha uma pergunta. Como é que você faz para começar a escrever? Como que você começa um conto ou um romance? Quais são como chega um momento em que você diz, eu vou começar a escrever uma nova obra? Muito obrigado pela pergunta. Vou falar dos contos. Eu nunca tenho uma história para contar. O livro que eu mais leio é A Rua. Eu ouço alguma coisa em algum lugar e guardo aquilo que eu ouvi. E aí eu vou escrever para descobrir o que é aquilo que eu guardei quer me dizer. Eu vou dar um exemplo já depois que ela traduzir. Donc en fait, lui, il dit souvent qu'il n'a pas d'histoire à raconter, que le livre qu'il lit le plus, c'est La Rue. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il va entendre des bribes de conversation ou quelque chose, il va le garder, et ensuite, il va écrire pour découvrir ce que ça voulait dire. Eu estava assistindo televisão uma vez, e uma mulher no Brasil foi flagrada no momento em que ela estava vendendo mais um de seus filhos. Donc il a vu un jour un reportage à la télévision où une femme était surprise en flagrant délit en train de vendre un de ses enfants. E o repórter chegou para ela e perguntou: por que você está dando a sua filha? Et donc le reporter arrive vers elle et lui dit: mais pourquoi vous donnez votre fille? Ela só falava o seguinte, respondendo e correndo do repórter e da polícia. Ela dizia: dei. Et elle, en fait, la seule chose qu'elle répondait, en s'enfuyant du reporter et de la police, c'est: je l'ai donné. E eu queria entender, guardei essa frase do dei, só o dei. Eu guardei durante muito tempo essa frase para entender, compreender, sem julgamento nenhum, o que ela queria dizer entre um dei
e outro. Et en fait, est-ce qu'il a gardé cette phrase pendant très longtemps en lui parce qu'il voulait essayer de comprendre ce que ça voulait dire, ce « je l'ai donné ». Et il a essayé de le faire sans aucun jugement et surtout essayer de comprendre ce qu'il y avait entre chacun des « je l'ai donné, je l'ai donné, je l'ai donné ». O dei, o verbo dar no Brasil, ela estava dizendo dei o filho, mas eu também o vi sexualmente falando, porque no Brasil, quando você diz eu dei, você fez sexo. Et donc, il voulait aussi savoir, parce que quand la femme dit dei, je l'ai donné, ça veut dire elle a donné son enfant. Mais au Brésil, le verbe dar a aussi un sens sexuel de, en quelque sorte, j'ai donné mon sexe. Não precisa traduzir, eu vou mostrar um trecho que vocês vão ver. Eu vou falar um trechinho de como ficou o conto, a partir que eu descobri essa fala. Então, eu não tenho história para contar nenhuma. Eu vou tentando, a partir dos sons, descobrir a história que aquela frase quer contar. Com o romance, eu não pude fazer muito isso. Eu tive que chegar no romance com a história um pouco mais desenhada, para não me perder. Donc voilà, donc il a pas d'histoire à raconter, juste il écoute les sons. Alors que pour le roman, il a dû faire quelque chose d'un peu plus différent et d'avoir une histoire un peu plus dessinée et tracée. Eu vou ler como ficou o conto, vocês vão perceber só na sonoridade e vão ver a minha mãe falando. Quando eu fiquei fazendo o gesto assim, é a minha mãe falando, é uma nordestina falando. Eu sei que seria assim o grito dessa mulher que deu o filho. Donc là, il va lire un extrait du texte et quand vous le voyez parler beaucoup comme ça, c'est que c'est le Nord-Est qui parle, et sa mère. Ficou assim. Dei José, dei Antônio, Maria, dei, daria e dou. Quantos vieram? Nem bem chorou, show, eu não posso criar. É feito cachorro, rato no esgoto, moço, quem cria? É fácil pimenta no cu dos outros. Aí vem gente dizer, arranja um trabalho, arranja você, me deu trabalho agora, não sei ler, não sei escrever, não sei fazer contar. Nos dedos da mão a gente conta José Antônio e Paulo. Eu dou o nome assim, só para não me perder. Quem mais? É Evandro. Agora, filho é para largar mesmo, dizer que dá um peso no peito, a consciência chumbada, que nada, vem você morar nesse buraco. Batendo panela. Aí eu escrevo isso para entender a dor do outro e não julgar. Aí eu escrevo. Donc voilà, donc il écrit pour essayer de comprendre la douleur de l'autre et pas du tout de juger. Et donc vous le voyez comme il dit, il martèle, il tape sur les casseroles pour marteler le cerveau du lecteur. Acho que a gente podia mostrar a Naruna Costa, não é? Ela lendo o da Paz. Não sei se dá tempo, né? Eu estou falando assim, mas é porque tem... Enquanto que horas eu são? vou colocando, a gente talvez passe por uma última pergunta e a gente termina com... Ótimo, perfeito, ótimo, perfeito. Mais uma pergunta? Não? Obrigada. Desculpa, meu português foi muito bom, não? Mas você acha que também descobre os recontos dos silêncios também? Sim. Qual é a música desses silêncios? A música a música do silêncio. Barulho, mas também como vem essa música do silêncio? No Nossos Ossos, por ser um romance, esse grito, essa urgência não existe. Tem o aperreio, tem a dor, mas ela está um pouco mais espalhada. Nos meus contos, a maioria deles falam com tanta dor que o silêncio é curto. E muitas vezes o silêncio fica com o leitor, que está fazendo silêncio para ouvir aquele grito. O grito não tem tempo. O nordestino, quando está falando muito, ele para em algum momento assim, hein? O que você vai fazer? O silêncio é curto, né? Quando eu fui fazer o romance, eu estava indo ao encontro desse silêncio.
desse lugar, né? Desse canto. Donc en fait, dans nos os, l'écriture est différente parce qu'il n'y a pas d'urgence. En fait, c'est plus dispersé. Donc effectivement, il cherchait ce silence. Alors que dans ses contes, le silence est très court, puisque les personnes parlent, parce qu'elles ont beaucoup de douleur. Donc c'est ça qu'elles expriment. Et donc quand le nordestin parle, il parle beaucoup, et tout d'un coup il s'arrête. Mais il a un silence très court. Mais c'était donc différent dans son roman où il a cherché le silence. A gente vai mostrar um trechinho só. Os meus contos, eles são muito adaptados para o teatro no Brasil. Eles viram muito peça de teatro, monólogo, porque é a mulher falando. Nossos Ossos também está sendo adaptado para o teatro. Quando eu escrevo pensando em teatro, eu escrevo em voz alta. E aí essa é uma atriz que interpreta um dos meus contos, o da Paz, que está traduzido para o 2º volume daquele livro. E você vê como ela fala, você vai ver como tem essa presença dessa fala, dessa oralidade. Donc beaucoup des contes de Marcelino sont adaptés au théâtre. D'ailleurs, Nos Os est en ce moment en train d'être adapté. Et c'est quelque chose, quand il écrit à voix haute et il écrit toujours en pensant au théâtre. Et là, avec cette actrice, vous allez voir un petit peu cette oralité dont il parle. E eu gostaria, antes de passar aí, pedir para alguém bater uma foto para a gente. Eu vou ficar bem bonito assim. Il voudrait demander à quelqu'un de prendre une photo. Ah, tira, você tira. Ó, aperta aqui. Se desaparecer a imagem, você aperta aqui para ela voltar. Pronto, pode apertar para a gente ver a Naruna Costa. Eu não sou da paz. Não sou mesmo, não. Não sou. Paz é coisa de rico. Não visto camiseta nenhuma, não senhor. Não solto pomba nenhuma, não senhor. Não me venha pedir pra chorar mais. Secou. A paz é uma desgraça. Uma desgraça. Carregar essa rosa boba na mão. Nada a ver, vou não. Não vou fazer essa cara chapada. Não vou rezar. A paz não resolve nada. Pra onde marcha? Paz fica bonita na televisão. Você viu lá? Aquela atriz no trio elétrico, aquele ator, vou não, não vou. A paz é muito certinha, tadinha. A paz tem hora marcada. Vem governador participar, prefeito, senador, até jogador, vou não, não vou. A paz é perda de tempo. E o tanto que eu tenho pra fazer hoje? Arroz e feijão sem contar a costura. Meu juízo não tá bom. Rapaz, me deixa doente. Eita, Naruna Costa, um aplauso para ela, queridíssima. Sinto muito. Essa é uma mulher que ela perde o... Ah, era bom você, de repente, dá tempo pra você falar aquele trecho lá que você falou hoje? Não sei, eu estou aqui perguntando, só para contextualizar, né? Mas você quer falar primeiro dela? Não, aquilo era que eu ia explicar aquele trecho do PCC mesmo. Então eu vou ler a introdução. Olha, enquanto ela está ali vendo, eu queria muito, que eu sei que já está terminando, agradecer muito a presença de vocês, as leituras todas, muito obrigado, os professores todos, o carinho, a atenção, e agradecer muito a Paula, que eu estava falando isso para ela hoje, a coragem dela, assim, a teimosia de traduzir, de tocar esse projeto dela maravilhoso da editora, de apostar em autores, né? Agradecer muito a você, porque eu ouvia muito isso dos tradutores. Ah, você é muito difícil de traduzir. Eu falei, claro, eu não escrevo eletrônicos, eu não escrevo manual de instruções de celular. Eu faço livros, e livros deve ter algum trabalho mesmo para traduzir, não é não? Senão... Então, agradecer muito. Traduza para mim o que eu falei, que eu não sei mais. Muito obrigado. Donc, il me remerciait en tant qu'éditrice et en tant que traductrice, parce qu'il dit que souvent les traducteurs viennent le voir en lui disant « Ah, tes livres sont impossibles à traduire ». Et lui dit bah, « Justement, c'est ça aussi la littérature. Il n'écrit pas un manuel d'utilisation d'un portable ou d'un frigo. » Donc voilà.
Et donc, alors en fait, ce petit texte, dans la version française, j'ai mis une petite introduction pour que les Français comprennent un petit peu mieux, justement, parce que là, vous avez eu Marcelino qui vous a expliqué l'oralité des nordestins ou un peu le contexte. Quand on achetait les livres, c'était pas forcément évident. Donc, j'ai expliqué comment Marcelino en est venu à écrire ce texte. Donc cette nouvelle est née d'une commande d'un grand quotidien de São Paulo qui avait demandé à plusieurs écrivains d'écrire sur les attaques du PCC en mai 2006. Le PCC, la plus importante organisation criminelle à São Paulo, très présente dans le milieu carcéral, avait littéralement pris d'assaut pendant une semaine São Paulo, la plus grande ville d'Amérique du Sud. Il n'y avait pas d'école, le couvre-feu était instauré, c'était une situation complètement insensée, surréelle. J'ai donc voulu écrire une nouvelle surréelle. Et j'ai pensé à une mère qui aurait perdu son fils pendant cette semaine-là, tué par la police. Ce conte devait être publié le dimanche, jour où était organisée une grande manifestation pour la paix. Mon personnage, une femme modeste, nordestine, s'appellerait Pais. Bien évidemment, le quotidien n'a pas publié cette nouvelle. Et j'ai précisé à lire à voix haute. Et en fait, dans la traduction, j'ai mis pas mal, un petit peu d'onomatopée, où j'ai vraiment utilisé un langage oral. Muitíssimo obrigado, Marcelino. Muitíssimo obrigado, Paula. Em nome de todos nós, temos certeza que nós temos muita coisa para conversar com eles a partir de agora. E, enfim, em nome de Sciences Po, da Universidade, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, querido. Petite annonce, donc. Si vous voulez, les livres sont en vente. Donc en fait, comme je sais que les étudiants sont souvent fauchés, donc je fais un prix, c'est-à-dire que je vends le Nossos à 10 € et le Je suis toujours favela à 15 €. Sachant que le Je suis toujours favela, vous avez une partie avec des contes. Donc il y a des contes de Marcelino, il y a des contes de Rodrigo Siriaco, pour ceux qui étaient là l'année dernière, de Ferrez. Et à la fin, il y a aussi toute une partie documentaire que j'ai mise avec des articles, des entretiens que j'ai faits parce que beaucoup de Français se demandent comment est le Brésil en 2014, comment est la favela en 2014, la nouvelle classe moyenne, les manifestations. Et en fait, là, j'ai interviewé des spécialistes, ce qui permet de donner un côté un peu sociologique ou un peu réel à la fiction que vous avez pu lire avant. Donc, voilà. Et vous pouvez même avoir la dédicace. Et si vous voulez en portugais, j'ai les livres de Eu Sou Favela, qui était le volume que j'avais publié en 2011. Donc en fait, ce sont des contes un petit peu plus anciens, mais il y a aussi une partie documentaire. Et j'ai aussi amené des contes, un livre en portugais de Rodrigo Siriaco, qui était un écrivain qui était venu l'année dernière, qui m'avait laissé des livres. Et donc les livres de Rodrigo, je les vends à 5 € et le Eu Sou Favela, je les vends à 10 €. Gracias. Obrigado.